foi que eu errei. Charles e Shirley. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Charles e Lili. E nessa série, tudo sobre o porquê que eu abandonei a minha carreira secular. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assiste o vídeo anterior. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos dando continuidade passo a passo, esclarecendo para você o porquê que eu deixei o palco. E repito o que eu sempre disse nos outros vídeos: tudo que eu falar aqui, eu irei falar dentro da realidade. Tive a oportunidade de conviver com muitos cantores, muitos artistas famosos. Então eu vou estar mostrando passo a passo tudo aquilo que eu tive a oportunidade de conhecer na realidade, para que você esteja bem informado sobre essa realidade. Eu contei nos vídeos anteriores o que aconteceu comigo, que é o que acontece com a maioria dos cantores. Geralmente são pessoas que têm uma vida comum, uma vida simples, e o fato deles decidir ou ter esse sonho de ser um cantor secular, geralmente ele não tem como conciliar outras profissões, se investir em estudo ou coisa semelhante, que foi o meu caso. Então eu repito, de 1, 2 que consegue, 1 milhão deixa de conseguir, e muitas dessas pessoas têm as suas vidas, não chega a lugar nenhum, são vidas interrompidas, vidas que não conseguem se realizar. E eu conheço pessoas que se enquadram nessa situação que eu estou falando para você. Então, depois que nós conseguimos gravar o segundo CD, uma música estourou. Essa música que eu estou sempre colocando ela lá na abertura, no começo do CD. Nós gravamos esse CD na gravadora, no estúdio Raízes, lá em Goiânia, Goiás. O proprietário é o senhor Valério Castejon. Então, quando nós gravamos, o rapaz que nós tinha feito o contrato com ele era um amante da música sertaneja, e esse, de fato, ele investiu, ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu, investiu na gente, produção, foi um trabalho de primeira, produção visual, produção. Então colocamos uma meta de divulgar o nosso trabalho. Naquela época nós fizemos um cadastramento de 3.000 e poucas rádios cadastradas no nosso país. Então esse era o nosso alvo, esse era o nosso foco: rádio e televisão. Quando nós fizemos esse planejamento, que fomos tentar fazer, então nós começamos a conhecer algo que de fora você jamais vai conhecer. Deixa eu perguntar para você: você sabe o que significa jabá? Em muitos segmentos essa palavra é bem conhecida. Pois é, o artista, quando ele começa, não vai pensar que a televisão convida ele, não vai pensar que os rádios tocam ele, ainda que ele seja bom. E é compreensível, porque você chega em cada estúdio de rádio, tem vários CDs. Então, obviamente, o rádio se mantém de audiência. E se ele ocupar todo o tempo dele colocando artista, cantores que não é conhecido, ele vai perder essa audiência. Então é a audiência que chama os comerciais. Se um rádio, uma televisão não tem audiência, não tem comerciais, que não tem renda. E se ele coloca, mesmo que sejam cantores bons, mas que não tenha conhecimento, obviamente esse rádio, essa televisão, ela vai falir. Então foi quando nós fomos conhecer esse lado, que tinha esse senhor de jabá. Naquela época era na média, vou chutar, de R$1.000 para o camarada tocar. E muitas rádios nós pagamos. E muitas vezes a gente ligava, a gente conhecia aquela história do pai do Zezé de Camargo e Luciano conosco, não funcionou. Acho que os rádios ficaram todo mundo ativo e esperto sobre o lado, essa questão, e não funcionou não. Aconteceu exatamente o contrário. Muitas vezes nós dava entrevista em rádio, deixava o nosso CD lá, ligava para lá pedindo a música, às vezes até errava o nome da música, errava o nome do cantor, para não deixar claro que se tratava da gente mesmo. A gente, pessoal da produção, e muitas vezes ouvimos que não tinha CD ali, sendo que nós tínhamos deixado o CD lá. Então, só para você ter uma ideia, então de cara nós percebemos que o nosso plano de andar em 3.000 e tantas rádios cadastradas não batia, não fechava dentro do nosso planejamento, porque era muito dinheiro. Já pensou? R$1.000 você andar em 3.000 e tantas rádios? Então, aí nós selecionamos uma região, a região do Goiás, obviamente, a região de Minas, Uberaba, Uberlândia,
a região, obviamente, de São Paulo, interior de São Paulo. Fizemos trabalho de divulgação em São Paulo, no interior de São Paulo. Na época tinha um programa muito conhecido de moda de viola, Geraldo Meirelles, ficava, se eu não estou enganado, em Ribeirão Preto. Tivemos a oportunidade, gravamos um programa dele, um programa de bastante audiência, gravamos outros programas e a gente, por onde a gente passava, as pessoas elogiavam a nossa dupla. Então a gente e começou de fato a tocar, e nós pensamos, eu pensei particularmente, agora meus problemas estarão resolvidos, agora eu vou conseguir de fato ganhar dinheiro, resolver o problema, poder ajudar meus pais. A maioria dos cantores pensa assim. Então eu vou abrir um parênteses para que você entenda. Quando eu saí da minha casa, eu não tinha vício, eu não bebia, eu não fumava. Então meus valores, minha maneira respeitosa de ser lá na casa dos meus pais, a gente não passava entre duas pessoas adultos conversando. Eu lembro que em uma certa ocasião nós fomos abordados por umas autoridades e eu lembrei que a gente não passava no meio de duas pessoas conversando. Então eu fui arrodear. O camarada pegou na minha calça, puxou: o que é que você está fugindo de quê, rapaz? Então eu fui ver que os meus valores lá em casa, aqueles que eu aprendi em casa, não tinha muito sentido. Não tinha muito sentido lá. Então isso, o primeiro impacto é aquele choque. Você lembra dos valores, dos ensinamentos, mas ou você preserva, ouvi isso, de fato, ouvi muito, e não digo que o nosso produtor estava errado. Ele disse para mim várias vezes: Charles, ou tu deixa a roça lá na roça e consegue, e se ajusta à realidade, ou então pode voltar, porque essa é a realidade. Resultado, comecei a fumar, comecei a beber, experimentei droga. Então tudo isso foi causando ruptura nos meus valores, com a minha família, e o tempo vai passando. Quando eu menos me dei conta, eu já era uma pessoa viciada, eu já era uma pessoa totalmente diferente. E para causar um impacto maior no que foi a quebra do elo com a minha família, que foi uma das coisas que pesou muito na hora de tomar a decisão de mudar, foi que, para nos identificar, cada vez que nós se apresentasse na televisão, tiveram a ideia de pintar nossos cabelos e colocar uns brincos bem grandes. Naquela época, em Goiânia, tinha 400 e qualquer coisa de dupla. A gente... então, para identificar no meio dessa dupla, foi a ideia de colocar brinco e pintar um cabelo vermelho, já que até então não tinha nem ninguém no meio sertanejo com cabelo vermelho. Então, nessas alturas, a gente já estava fazendo bastante show interno, são chamados show menores. A gente fazia, às vezes a gente fazia até 3 shows por noite, isso puxava muito por a gente. E foi quando eu fui me dar conta que eu já estava viciado, porque quantas vezes eu amanhecia em locais que eu não desejava amanhecer, percebi que eu estava correndo risco de vida, e eu prometi para mim mesmo: eu não vou continuar, eu vou parar de beber, eu vou largar esse estilo de vida. Mas no dia seguinte aparecia novamente convites e um incentivo, e mais uma vez eu voltava a fazer, eu voltava a beber. Amanhecia às madrugadas, geralmente ressacados. Então, paralelamente, eu começava a comparar aquela minha vida com a vida que eu tinha antes. Eu tinha certeza, se meus pais, meus irmãos me vissem naquela situação, tamanha seria a decepção. E uma coisa, a gente deixando para trás, um detalhe muito importante para você entender. Como eu falei antes, eu tinha deixado a casa dos meus pais com 17 anos de idade. Eu já tinha, nessas alturas do campeonato, meus 27, 28 anos. E até então,
eu não tinha me firmado em um relacionamento, já tinha tido relacionamentos, mas todos fracassados, e não era uma coisa particular minha. Dentre os artistas que eu conhecia, 99% não tinha um relacionamento, não tinha um casamento bem sucedido, não tinha uma família. Então, aparentemente, a gente quer demonstrar que a gente é feliz, que isso não faz falta pra gente, mas lá no nosso interior, o mais profundo de nós, isso não é verdade. Nós, todo ser humano, ele é carente de uma família, de um casamento bem sucedido, de filho. Então, eu tinha quebrado o elo com meus pais e meus irmãos, e até aquela altura, como eu falava, eu não tinha tido sorte ainda nos meus relacionamentos, mas a questão não era que eu não tinha sorte, é que é impossível conciliar aquele estilo de vida onde a carreira musical, a vontade de conseguir antes de você conseguir, e depois que você consegue, você se torna refém daquilo. Aquilo ali se torna um vício. Você não tem tempo. Quantas vezes nós ia dormir de madrugada e tinha que acordar de madrugada porque tinha marcado alguma entrevista no rádio, tinha que viajar. Então essa era a vida. Então assim, eu que tinha tido uma vida simples, mas tinha tido liberdade, então verdadeiramente eu comecei a comparar que aquela vida que eu tinha era mais, eu vivia melhor, eu era mais feliz, eu era mais realizado. Então, eu lembro que nessa época, uma das coisas que me dava muita satisfação era assistir vídeo, assistir documentário da roça, de fazenda, da selva. Era onde me dava um pouco de alívio, que eu tenho certeza que todas as pessoas que já passaram, que conviveram na roça, tiveram uma vida simples, hoje moram na cidade, ele vai entender bem o que eu estou falando para você. Então veja só, esse é o terceiro vídeo, eu vou estar contando mais em detalhes, para que você possa entender as razões, mas aqui, nesse momento da minha carreira, eu já comecei a entender que eu não tinha tomado a decisão certa, as coisas que eu tinha deixado para trás, me fazia muito mais feliz. Então, e eu vi claramente, tive a oportunidade de conhecer pessoas bem-sucedidas, mas que não eram felizes, como tive a oportunidade de conhecer quantas pessoas dos bastidores, cantando nos bares, às vezes fazer abertura de nosso show, pessoas que eu tinha conhecido antes, que tinham feito sucesso. Estava lá, muitos deles cantando novamente em barzinho, com caixa, então, caixa de som, aquele equipamento de fazer seresta, não tinha uma família feliz, não tinha ganhado dinheiro, não era uma pessoa bem realizada, não era uma pessoa realizada em nenhuma área da sua vida. Então eu comecei a me espelhar, eu digo, não, existem coisas melhores da vida, existe na verdade, a felicidade, ela está nas coisas simples da vida, e o homem não é feliz sem ter um casamento bem sucedido, sem ter uma família abençoada e ter liberdade. Então não deixe de compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Então vou continuar falando da agora por diante, que a gente vai entrar mesmo, na medida que você começa a fazer sucesso, você começa a conhecer pessoas que já estão lá dentro, que a maioria, repito, há muitos predadores nessa área, há muitas pessoas desonestas. Então eu vi que a felicidade não está nas coisas, não está no sucesso. Então eu vou contar mais para você no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar nós nessa série, tudo porque que eu abandonei os palcos. O sol já vem raiando e os pássaros cantando, já começa um novo dia. Meu pai já está de pé e mãe prepara o café e acorda meus irmãos.